Bom, então agora, outro momento aqui, né, no Mac Podcast, né? Então a gente está, eu e Eliandra, entrevistando o nosso querido amigo meu de longa data, que é da Argentina, Dr. Raul Banegas, que é um excelente cirurgião plástico, né? E um grande injetor também, tanto de ácido hialurônico, hoje também bioestimuladores, e um grande também anatomista, estuda muito anatomista, tem curso de anatomia, como a gente tem também. Então, sempre mostrando a necessidade da anatomia para, né, além da cirurgia, para os procedimentos não cirúrgicos. Então, Raul, um prazer muito grande ter você aqui com a gente, né? Prazer estar aqui com você. Já tinha assistido várias das suas aulas também, gosto muito da maneira como você se coloca. Eu acho que a gente tem essa... a gente percebe assim, o seu cuidado, né, de trazer a anatomia para uma realidade bem aplicável, né? Então, acho que é bem esse cuidado de trazer ele do livro, trazer ele do cadáver, aquela situação para o dia a dia e dar dica para o nosso... E só fazendo um gancho antes de você falar, como que você, como cirurgião plástico, claro, anatomia você sempre considera importante, tanto que você é cirurgião plástico, você tem que saber anatomia. Mas quando que você começou a ver também, tão precocemente, a necessidade de também ter os procedimentos não cirúrgicos na sua prática, né? Quando foi essa barreira que você venceu isso e de começar a ensinar e aí trazer a anatomia também para os procedimentos não cirúrgicos? Como você começou? Um pouco da sua história para a gente. Sim, falando de anatomia, são duas anatomias completamente diferentes. Sim. Ok? Porque quando eu tive que aprender anatomia para os procedimentos cirúrgicos, é uma coisa. Porque o cuco a gente chama cuco ao medo. Medo. Sim, o medo. A que temos medo? Os cirurgiões ou nervos? Sim. A que temos medo? Os injetores ou vasos? Então, são duas coisas totalmente diferentes, por um lado, e por outro, é uma anatomia por planos. Então, é diferente totalmente. Por isso, eu recomendo fazer todos os cursos. Tem que aprender, né, anatomia. Inclusive para cirurgiões plásticos. E falando de cirurgia plástica, eu me graduei como médico no ano 1989. Faça lá conta. Eu tenho 60 anos. Você está incrível. Pronto. 60. Oh. E quando graduei no ano 89, eu queria fazer cirurgia plástica, mas no meu país era preciso fazer primeiro uma residência na cirurgia geral. Sim. Então fiz os 3-4 anos de cirurgia geral, depois cirurgia plástica. Final de contas, 1995. Eu tinha pelo preto, cabelo preto, era muito bebê. E a gente não tinha muita confiança no profissional jovem. Sim. Se para mama, se para lipo, não para face. Sim. Não é lógico. Comigo quando eu comecei. Sim. É lógico, né? Então, eu comecei a fazer coisas não cirúrgicas como aditamento à minha carreira final. Até que comecei a conhecer os preenchedores. No ano 93, 94, antes de fazer a culminação da minha residência como cirurgião plástico. Antes disso, comecei a fazer preenchedores. Mas no ano 96 chegou Botox ao meu país. Em 96 eu tinha 32 anos. Sim. Então era muito pobre a experiência de nada, de ninguém, em todo o mundo. Então tivemos que ser autodidatas, como você falou antes. E assisti sua palestra no evento da Allergan, muito interessante. Mas autodidata porque não tínhamos outra opção. Não havia internet, não tínhamos nada. Tínhamos que fazer ensaio e erro. Congressos bons. Sim. Estética não era uma coisa... eu também tenho 55 anos. A estética não era uma coisa fácil de você aprender, porque não existiam professores sérios dentro da universidade te ensinando isso. Você tinha que buscar um conhecimento ali para aqueles que estavam desbravando esse movimento. Sim. Depois eu tenho 51, então nós damos uma escada aqui boa
E eu, como dermatologista, como Eliandre também, quer dizer, eu fui para estudar anatomia em cadáver fresco nos Estados Unidos para saber como injetar um full face se eu não sabia anatomia no ser humano. Eliandre também foi na mesma época, então depois criamos cursos e ensinamos todo mundo porque nós estávamos, na verdade, aprendendo para ser o melhor injetor. Você sabe que antes disso, eu estava olhando que os pacientes dos meus professores de cirurgia plástica não tinham o conceito de volume. Não. Era só estirar. Então ficavam velha estirada. Cara de cavalo. Isso, uma velha estirada. Sem conceito de volume. Nada. Agora você pode ver que até isto, o telefone, ele está mirando volume. E proporções. Sim. Reconhece, desbloquear. E isso é o que nosso olhar, todo dia, todo momento estamos fazendo com todas as pessoas, inclusive com nossas pacientes. Então, para mim é muito importante o conceito de volumes e proporções. Eu gostei muito de uma aula que eu assisti há um tempo, que ela falava de luz e sombra, muito semelhante ao que você fala na parte de estética, na parte da maquiagem, dessa questão de você iluminar e tirar. Quando a gente vê até numa foto, a gente vê que isso pode ser até manipulado pela luz, né? Pela quantidade de luz que você coloca. Mas às vezes é a questão de onde você tem uma parte mais elevada, que eles chamam de montanha e vale. Sim. Eu achei interessante para ensinar para o aluno, porque a montanha e o vale, assim, se você tem uma montanha, você não precisa preencher mais aquela montanha. Mas você tem que amenizar o vale. E às vezes você tem que reposicionar a montanha e não aumentá-la. Então eu acho que é muito do que a gente tem falado aqui nessa anatomia tridimensional, que não é puxando sardinha para o nosso lado, mas a gente faz cursos de anatomia em cadáver, é totalmente diferente. É uma outra anatomia quando você tem a possibilidade de ver ali e testar no cadáver, né, naquela peça ali que foi doada para a ciência, os seus estudos em anatomia para injetáveis. Sim. É totalmente diferente. É totalmente diferente e o conceito artístico também. Por quê? Porque Desmond Morris, um antropólogo e zoólogo, não era médico, ele estudou muito a figura humana. E fez um experimento, colocou um retrato, um portrait de uma pessoa, uma mulher normal, e um homem com uns óculos especiais com sensores. E falou, por favor, olha 3 minutos essa foto. Sim. E o cara olhou essa foto 3 minutos. Depois tirou os óculos e colocou no computer e aí reconheceu o que está olhando. Quando não tem nada estranho, o processo do olhar é o seguinte: forma, olhos e boca passando por nariz. Se não tem nada estranho. Mas se tem uma coisa estranha que você vê nas redes todo dia, você vai fixar a vista, o olhar nesse ponto. É muito interessante. Muito interessante. E por isso que algumas pessoas que têm uma boca que está muito mal regenada, preenchida, que está feio, as pessoas ficam olhando porque está estranho. Mas às vezes essa pessoa acha que estão mirando para ela porque ela está bonita. Sim. E na verdade é porque a gente fala que está trash, não? Sim. Você está olhando porque não está bom, mas chama a atenção. E essas pessoas pensam que estão bem. Daí o transtorno dismórfico corporal e facial hoje é muito grande, porque eu acho que é isso. Tá? Que quero concluir com isso, que eu acho que é muito importante que os volumes e as proporções devem ser justas, para passar desapercebido, para passar sem notar-se. Yes, o quê? Nossa, conceito. Quiet Beauty. Quiet Beauty. Sim, porque Amazing project. o que nós queríamos quando a gente colocou esse nome, a gente queria um nome que fosse fácil de entender, para que as pessoas não precisassem interpretar, elas iam pensar por que é quiet, por que é beauty. Para elas entenderem que a diferença está muitas vezes em quem fez aquele procedimento, no artista que levou a esse resultado. Entender que isso, para que você consiga esse conhecimento, precisa saber não só a técnica, mas ter um senso estético muito bom,
um cuidado de saber o momento certo de intervir, né? Porque é muito mais fácil você fazer pequenas intervenções seriadas e discretas do que você pegar uma paciente que às vezes não fez nada e aí ela acaba precisando de uma cirurgia plástica para reposicionar e aí associar o tratamento junto, né? Porque uma coisa não vai resolver e nem a outra. Tá os dois juntos. Totalmente de acordo. Por isso que o cirurgião plástico agora entrando nesse mercado realmente na área de cosmetria e com essa nova visão, como você já bem colocou, vai ser um grande diferencial na educação também, porque sai daquela era só dos injetáveis, da era só da cirurgia e elas têm que estar juntas. Para que a gente sem brigar, trabalhando juntos. Eu falo que você tem que ter um cirurgião para você poder indicar. Sim, vice-versa. Eu estou tão contente com esse conceito e com essa filosofia que eu gostaria, se você me permite, levar esse conceito à Argentina. Claro. Para se predicar. Claro. Sim. Claro. Aí quero fazer a vocês um pequeno reportagem. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Nosso embaixador de quais... Porque isto é necessário para tudo, ao menos para todo o Latam. Sim, acho que para todos, porque a gente quer que mesmo que hoje esse seja um movimento que saia da classe médica, que a gente está discutindo isso de médico para médico, a gente não ensina aqui, não médicos, que a percepção disso ultrapasse e o paciente perceba isso. Exatamente. Né? Para que a nossa discussão não é quem pode ou quem não pode fazer. Aqui no Brasil a gente tem uma discussão grande sobre isso, mas é que o paciente escolha, poxa, eu prefiro ter um profissional que esteja capacitado nesse conceito. Exatamente. Médico que ele acredite nisso. E se ele acreditar, ele vai seguir esse ensinamento, que é o que a gente tem mostrado hoje aqui no seu congresso. Todo muito bonito. Os casos que ele apresentou estão lindíssimos. Não, o Raul sempre tem casos lindos. Os meus você já conhece. Mas assim, a gente quer, e os seus também, que são... A gente tem sempre como meta a educação médica, todos nós três aqui, inclusive, que somos educadores, professores há tanto tempo, e fomos autodidatas, ensinamos isso hoje, e vemos tantas pessoas reproduzindo o que a gente aprendeu sozinho e participa e ensinou. Então é muito prazer e a gente continua se reinventando. Mas a ideia sempre vai ser educação médica, mas é isso que a Eliandra falou. Mas a gente também quer alcançar o público, o paciente, não? Que vai nos procurar, porque tudo começa com o diagnóstico. Eu dei uma aula ontem sobre as gerações, não é? E as gerações hoje de 40 anos de idade para baixo, principalmente de 40 para 30 e 30 para 20 anos, eles querem participar do diagnóstico. Como eles têm o conceito de elaborar o seu próprio tratamento. Porque o assessment como ele seja dividido. Como eles são muito... Eu queria sei lá, eu posso aumentar. Porque como eles são muito conectados lá na internet, nas mídias sociais, eles realmente têm uma falsa sabedoria, não é? De saber tudo, inclusive quais tratamentos, quais produtos, às vezes qual quantidade do regen em cada área. Isso aqui é agulha ou cano, eles acham que eles sabem tudo. Então, como eles se sentem aptos porque são conectados, a gente quer também, com Quality Beauty, educar o paciente. Que a gente é que tem que fazer o diagnóstico. Claro, nós temos que ouvir o que molesta, né, o que incomoda o paciente. Isso é a primeira coisa, é ouvir. Depois a gente tem que mostrar o nosso expertise, como nós fazemos aqui nós três na nossa vida médica diária. Mas que o paciente entenda respeitar isso, porque nós é que vamos decidir e determinar e o protocolo que vai ser feito e o momento certo para cada coisa. Porque muita gente, hoje tem médico também, mas principalmente não médico, quando vem um paciente desse, da nova geração, eu quero fazer o nariz, 3 seringas e com imagina, vai fazer porque só quer vender isso. E a gente é médico, não pode ter isso. Então a gente quer educar o público, o paciente. A gente quer dar a oportunidade, sim, dele participar com a gente da decisão, mas que ele entenda o porquê sim e o porquê não. Então eu vou ter que ter a paciência de explicar, de poder mostrar para ele, porque quando eu também só digo sim ou não, ele vai embora. E aí ele cai, às vezes, numa armadilha. E ele vai ouvir o que ele queria ouvir, que é o sim. E o verdadeiro pai é aquele que diz não.
porque senão de outra maneira vamos a convertir-nos em boticários farmacêuticos. Sim. Você que quer? Que quer? Preenchimento de lábios. Mas Ok, tem que mais? Nada mais. Olha, mas muitos profissionais estão fazendo assim. Sim, porque estão com Entende? medo de dizer não para os não seus perderam a pacientes. plata. É como um pai que não tem coragem de tirar o celular do filho. Entende? Nós temos a hora de falar, não, você tem que escutar o que nós estamos falando. Eu divido a consulta médica, a consulta em 3 etapas. Primeira, poucos minutos, simpatia. Olha, tudo bem? Sim, toma certo, tudo bem, blá, 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 blá. Segunda, empatia. Simpatia, empatia. Escutar, poner-se no lugar do paciente. Escutar verdadeiramente como você falou. E terceiro e último e mais importante, a autoridade. É a minha devolução com tudo o que ela falou e tudo o que eu estou olhando para fazer a devolução. Com autoridade. E complementando isso, é que eu sempre falo também bem parecido, mas no final, depois de ouvir o paciente, entender as dores do paciente, dar a nossa opinião sobre o que a gente acha que tem que ser feito. Aí o mais importante, dar o espelho, o mirror de volta para o paciente, para ver se ele entendeu o que nós falamos. E aí nós vamos fazer um acordo, um aperto das mãos ou não. Esse é o mais importante. Entendeu? Podemos dizer, o paciente, não, eu quero que tratar outra região. Eu não concordo, então não é vamos acordo. fazer. Não vamos fazer, pronto. Não pode ser tudo que o paciente quer. Isso a gente tem que educar o paciente, que pelas mídias sociais, o Quaitibiru também tem essa ideia. Excelente, excelente, Para que totalmente. resgate também um pouco dessa autoridade médica, não de cima para baixo, mas que ele entenda mesmo na lateralidade de que desse lado é a gente que decide. E não é ele que decide o que vai ser injetado, o que vai ser aplicado. Ele pode discutir comigo preço, orçamento, o melhor momento de fazer aquilo. Mas a gente tem que usar como se fosse uma prescrição médica para indicar para ele o tratamento. É o que nos diferencia do quem não é médico. Ok. A beleza é subjetiva. Sim. Sim. E tem um montão de matizes de cinzas. Muitos cinzas. Eu posso ficar 1 ou 2 tons para cima, 1 ou 2 tons para baixo. Dentro desse, isso é o acordo com o paciente. Exatamente. Mas se é branco ou preto, já não é. Exatamente. E só terminando o nosso papo, que está maravilhoso, ontem, uma das minhas aulas, eu abri, que era falando de beleza, e eu perguntei para a inteligência artificial. E eu mostrei lá o vídeo. Falei, o que é beleza facial em uma frase, né, para ser curto. E a inteligência artificial, que não tem o olhar artístico que nós temos acá, falou assim, é um conjunto de proporções e medidas e harmonia que agradam a percepção, veja bem, da sensibilidade de quem está mirando. Então, é o quê? É o que agrada para nós outros, que somos os pacientes, não? Que vamos tratar, e para quem está mirando. Então, até para a inteligência artificial, a beleza é muito subjetiva, mas é um olhar, não? Uma coisa que está bela, que você admira. Que causa Isso prazer. é muito rápido, não? Exatamente. Então isso até para a inteligência artificial é muito claro. Então vamos levar a Quaitibiru, nosso embaixador. Agora terminamos isto e agora mesmo vou fazer a entrevista a ele. Sim, vamos lá. Muito obrigado, Raul. Muito obrigada, Obrigado a vocês. Raul. Obrigada por ter Obrigado a vindo com você. gente. Muitas graças. Prazer. Graças, um prazer.